Olá, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltamos agora com o tema Diabo, Homem e o Ser Espiritual que Existiu. Esta é a parte final. São 30 partes de vídeos falando sobre este assunto. O assunto na ênfase que é Diabo, Homem e um Ser Espiritual que Existiu. Nós aprendemos muito e somamos junto esse conhecimento. Quero já agradecer a todos os irmãos, que essa paz de Deus possa estar dentro de cada um de vocês. Já agradeço as suas participações, visualizações, e que Deus, o Pai dos Espíritos, possa abençoar vocês mais, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Porque quando a bênção espiritual está na vida do Filho de Deus e da Filha de Deus, nós falamos que Deus vos abençoe mais e mais, porque vocês já estão, essa palavra está, já estão todos abençoados. O que falta para o filho, muitos filhos de Deus, é conhecer, ser manifestado o reino de Deus dentro dos vossos corações. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Essa é a parte final. Eu vou estar colocando aí no Plantes. Os irmãos podem estar assistindo, podem estar tirando suas conclusões, podem estar lendo com atenção. E nós chegamos agora ao final do mundo da lei. Chegamos ao final da lei de Moisés, chegamos ao final do pecado, chegamos ao final do ser espiritual, chegamos ao final dos impérios, dos profetas, dos sumos sacerdotes, chegamos ao final da Yahushalaim, como os irmãos quiserem chamar, chegamos ao final da raça chamada hebreia, chegamos ao final e as profecias todas se cumpriram. E a visão na ilha de Patmos vai falar para nós, foi revelado para João, não foi depois do ano 100, nem no ano 100, mas foi antes do ano chamado 70, no calendário de Padre Gregório, emendado com o calendário de Júlio César, o ditador, o imperador de Roma. 2 calendários emendados em um. E nós estamos passando esse conhecimento. Não foi como o pai da igreja, que ele chama Jerônimo, disse que o Apocalipse foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Mas é ilógico, não é verdade. Eu quero dizer a vocês que o Apocalipse ele foi escrito, revelado em figuras de linguagem, em símbolos, mostrando a destruição do Aion. Aion, a palavra grega é um território habitado por pessoas, por uma raça, por etnias. Então, meus irmãos, vamos direto ao ponto, direto à pista. Esta é a parte final. Agradeço aos irmãos que têm visto, que os irmãos possam acompanhar parte por parte. São 30 partes dessa série Diabo, Homem e um Ser Espiritual que Existiu. E nós começamos essa série lendo o Apocalipse 20, e eu falei que ia terminar no Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler agora, para que os irmãos entendam, eu vou ler o capítulo 20, do versículo 7 até o versículo de número 10. E aí nós vamos concluir, fechando com chave de ouro, essa série. Porque agora João, na ilha de Patmos, viu algo novo. Eis que ele fez todas as coisas novas. Então vamos lá, acompanhe meus irmãos, fique à vontade.
Este é o canal que passa o conhecimento das histórias, dos fatos históricos, evidências, historiadores. Isso é muito importante para nós crescer nesse conhecimento das escrituras, dos livros banidos, cumpridos. O capítulo 20 do Apocalipse, versículo 7, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 7. A milenistas, pré-milenista, milenistas, pré-milenista, milenista, amilenista, dispensacionalistas. Eu quero dizer aos queridos irmãos da teologia moderna que a visão na ilha de Patmos para João e Aroná, essa visão que ele recebeu em sua prisão, foi exilado lá na ilha de Patmos, ele revelou Deus através do Espírito de Deus, do anjo. Foi revelado para ele a destruição do povo dele, da raça dele. Porque Jesus disse que muitos que estavam ali com ele não iam passar pela morte. A morte que ele estava falando era a morte biológica. Alguns não chegaram. Eu posso até falar, muitos não chegaram. Mas aqueles que ouviram ele falar nos dias da sua vida, antes da sua morte, que muitos não iam passar pela morte, até ver o Filho do Homem voltando no reino com seus anjos, entregando um reino para o Pai. A Bíblia revela a nós que Pedro, Paulo, não chegaram porque foram mortos pelo anticristo chamado Nero, germânico, que o ser espiritual atuou. Mas João Yahushua deixou ele vivo para ser o quê, Fernando? Testemunha da invasão de Jerusalém. E ele começa a escrever de uma forma profética, uma visão de uma forma profética, simbólica e literal, que literalmente aconteceu naquele território. E símbolos foi usado do que ia acontecer dentro daquele território, e profecias também faladas se cumpriram dentro daquele território. Os irmãos estão entendendo? Então o Apocalipse não foi para a destruição do mundo cósmico. A palavra cósmico é todos os continentes, que segundo a ciência são 6 continentes. Vamos começar uma série falando sobre os filhos de Deus carnais e espirituais, não percam. Nós vamos tocar nesse assunto de continente, vamos tocar nesse assunto da Pagéia, vamos tocar no assunto de Adão até Noé. Depois vamos emendar sem canja-fé quando eles saem da arca. Então nós vamos aprender bastante coisas históricas, livros, Bíblia, chamada apócrifa, banida, e vamos aprender muitas coisas, meus irmãos, no canal Yahushua Reina para Sempre. Tem muitas coisas maravilhosas, profundas do Espírito de Deus para nós, para este canal. Então o Apocalipse, ele foi escrito para a destruição do Aion, que no grego, essa palavra é grega. Eu não falo grego, eu não sou professor de hebraico, eu não sou teólogo, mas a gente busca algumas palavras que o Pai nos dá. Também não sou rabino, não sou líder religioso, não sou pastor. Eu simplesmente sou filho de Deus, como você também é. Então,
O Apocalipse não é para a destruição desse mundo cósmico. A palavra cósmico é mundo total. Todo mundo, todos os continentes, toda a população do mundo que existe. E também o Apocalipse foi revelado, não tudo que símbolos que aparecem, que o sol cai sobre a terra, o sol perde sua luz, o seu brilho. Isso aí é figuras, simbologias usadas nas palavras hebraicas de então. Então, não precisa mais ficar com medo, meus queridos irmãos, porque o Apocalipse não foi escrito para a destruição desse mundo que aqui nós estamos, no século XXI, no calendário de Padre Gregório. Quero dizer a vocês que a batalha do Armagedon de Meguido já aconteceu. E nós vamos dar prosseguimento para nós terminar essa série lendo o que João viu. Não precisa ter medo de gafanhotos, né? Daquelas, como é que diz, daquelas mortos-vivos lá, né? Esses filmes de Hollywood, né? Aqueles prédios caindo, os postes, avião, metrô, trem batendo, piloto deixando roupa. Isso é tudo coisa da invenção da cabeça dos homens. Criaram uma doutrina, criaram uma imagem de Deus, de um Deus vingador que vai voltar e vai colocar, vai purificar essa terra física e vai, no lugar dessa terra física, vai fazer daqui um paraíso. É assim que eles ensinam, continuam ensinando, e vai mais além, que a igreja vai ser arrebatada antes dessa grande tribulação, porque eu não sei qual tribulação é essa, porque Yahushua disse que não haveria outra depois daquela, Mateus 24. E eles insistem que no futuro incerto vão construir o terceiro templo, e vai mais além, diz que ainda o Mashiach vai vir para restaurar Israel. Mas qual Israel? Qual é a Israel? Qual Jerusalém? Como que irão construir o terceiro templo se no lugar onde era o templo da Bíblia é construída a mesquita dos muçulmanos, da religião muçulmana, do islamismo, que está dentro da República? Então eles vão colocando medo, o final do mundo, Meguido, a destruição, Deus acabou o mundo com água, lá no dilúvio agora vai ser com fogo. Eles leem a Bíblia de uma forma literal, aí faz aquela complicação, mistura literal com profecia, faz aquela mistura, e aí vai colocando medo nos filhos de Deus. Os filhos de Deus vão acreditando, as filhas de Deus vão acreditando, vão tendo medo, e dizem que ainda tem os reptilianos que vai vir, os extraterrestres que vai aparecer. Meus irmãos, o Apocalipse já é passado. O Apocalipse já aconteceu. Nós agora, daqui para frente, filhos dos nossos filhos, estamos no reino do próprio Deus, que é uma condição dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. Ele já trouxe. E o João continua escrevendo, dizendo, versículo 7, acabando-se os 1000 anos, que não é literal, é relativo. Acabando os 1000 anos. Eles reinaram com Cristo durante 31 anos, do ano 33 até o ano 64, quando foi o fogo em Roma. João viu na visão que eles reinaram e não participaram da segunda morte. E ele diz que foi chamado, eles foram sacerdotes de Deus
Olha só, versículo de número 6. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse número não é literal. Esse número é simbólico, é relativo. Que ele mostrou que do ano 33 até o ano 64, o ser espiritual foi preso. Não pode estar vendo os outros vídeos. E ele foi solto por um tempo. Nós lemos, e acabando-se aqueles 30 anos, literalmente falando agora, acabando aqueles 30 anos ou 31 anos do ano 33, do ano 33 da morte, que ele prendeu o dragão. Versículo de número 1 do capítulo 20. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. O anjo desceu com cadeias e tinha nas suas mãos chave e prendeu o dragão no abismo. Isto aqui foi na morte de Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Era o ser espiritual. O apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus. Aniquilou aquele que tinha o império, que tinha passado, que tinha o poder da morte espiritual. Ele que tinha o poder da morte espiritual. Porque foi ele que trouxe. Em sequência da morte espiritual veio a morte biológica. Você está entendendo, amado? A profundidade que é as Escrituras. Ele era a própria morte. Ele era o próprio inferno. Ele era a segunda morte. Ele era o lago de fogo. E chegou o momento da eliminação desse ser espiritual. Chegou o momento que a estátua, uma pedra foi cortada e foi lançada nos pés, nos 10 dedos, no poder humano, aonde o ser espiritual tinha esse poder. O poder da natureza humana. Eu vou repetir isso para vocês, para que os irmãos entendam de uma vez. O poder da natureza humana estava na mão do ser espiritual de Adão até o juízo, que caiu no ano 70 depois de Cristo. O poder da natureza humana estava com o ser criado por Adão e Eva, o seu primeiro filho espiritual, que depois que eles são expulsos, pós-pecado, eles têm 2 filhos, que a Bíblia diz que eles não nascem separados. Um nasce com 9 meses, outro nasce com 9 meses. A Bíblia diz, eu falo a Bíblia, mas os livros banidos, diz que eles nasceram juntos. E que um puxou a natureza adâmica, humana, Caim, e o outro puxou a natureza espiritual. Que ele foi colocado como filho espiritual, que era para Adão ter criado antes do ser, que foi Abel. Então, meus irmãos, João diz que, vou terminar agora, capítulo 20, versículo 7, ele diz que foi solto agora. Ele foi solto no ano 64, com incêndio em Roma. Você pode estar falando, mas isso não existe, isso aí é uma historinha que o Fernando está inventando. Meus irmãos, procurem estudar história. Procurem ler livros.
Procure comparar o livro da Bíblia, que é uma história, com os livros banidos, chamados apócrifos. Procure a história dos impérios. Vê o que significa 1000 anos. Que não é esses anos literais. Não é esses anos literais. Não é 1000 anos nosso. É simbólicos, é relativos, que simbolizou 30 anos, do ano 33 até o ano 64. E João disse, e acabando-se 1000 anos, será solto da sua prisão. Eu quero perguntar aos irmãos que ensinam, que insistem nas suas filosofias, nos seus achismos, que não abre mão. Eu não sei por que não abre mão, eu não sei se é por causa dos inscritos, que é importante nos nossos canais, ou as filosofias, ou achar que está com a verdade absoluta, está com a verdade absoluta, que realmente não está, ninguém está, é só Deus que está, o Espírito dele. Diz João na visão que ele foi solto da sua prisão. E eu pergunto aos irmãos que ensinam aí que era natureza humana esse Satanás, ensinam também que Satanás era a lei de Moisés, e ensinam que Satanás era os homens maus, ímpios. Eu pergunto a vocês agora, e os irmãos podem me questionar, perguntar, o comentário está aberto. A lei de Moisés, irmãos, estava presa, estava em prisão, se os irmãos acharem, mostrar isso para mim, para o canal Yahushua Reina para Sempre, eu acreditarei no Evangelho da Graça. No Evangelho que só o apóstolo Paulo, só para o apóstolo Paulo foi revelado. Se os irmãos mostrarem algum livro canônicos, que eles acreditam só nos livros canônicos, eles são igual ao Concílio de Nicéia. Só esses estão inspirados. Só o apóstolo Paulo estava com a visão. Ué, mas os outros profetas não estavam? Mas isso é fermento. O Antigo Pacto é fermento. Ué, mas se nós não conhecer o passado, como que vamos fazer pontes para o futuro? De onde que vocês vieram? Dos seus tataravô, bisavô? Qual é a nossa genética, falando literalmente? Como que pode uma lei estar em prisão? Porque o que eu sei do ano 33 até o ano 70, foram 37 anos, a lei estava lá. Eles estavam sacrificando animais, estavam indo ao templo, o templo estava de pé, o sacerdote, o sumo sacerdote, e João diz que eles estavam reinando com Cristo, no reino de Cristo. Como que a lei estava presa, meus irmãos? Aonde que essa lei foi presa? A lei de Moisés, as tábuas, as práticas. Aonde que está escrito que eles pararam de praticar, de ir sacrificar animais no altar, sacerdote, um sacerdote? E eu quero também falar aos irmãos aonde é que a natureza humana estava presa em prisão. Como assim a natureza humana, terrena, presa?
É negar a visão do Apocalipse. É negar que o Apocalipse foi revelado por Deus, pelo anjo, na ilha de Patmos. Dizer que o ser espiritual não existiu como um ser espiritual. Não é um ser espiritual como o do sistema, que eu estou ensinando aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Não é aquele ser de tridente, de rabo, de chifre. É um ser criado através da natureza adâmica, a natureza deles, que eles passou a ter a natureza terrena, depois do pecado. Mas na perfeição, eles criaram um filho, o primeiro filho, primogênito, chamado Satanás. Um título, né? Obstáculo, adversário, que se colocou contra o próprio Deus, querendo ser igual a ele. Então, primeiro, não foi a natureza que estava presa em prisão. Segundo, não foi a lei de Moisés. Terceiro, não foi os homens ímpios. Como que os homens ímpios estavam presos lá em prisão? Venha comigo, meu amado. Vamos acompanhar esse negócio aqui. Diz que, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Não adianta dar vários rodeios, tentar sair dessa, porque não tem saída. A Bíblia já está interpretada. Não adianta inventar. E eu faço esse desafio, não brigando carne com carne, mas eu peço aos irmãos que os irmãos me mostrem. Mostre aos queridos irmãos inscritos lá no canal dos irmãos que era a lei de Moisés, que era os homens adversários, que era a natureza humana. E vamos prosseguir para nós entender, já terminar com chave de ouro. Eu não fiz 30 partes dessa série em vão. É Deus que dá essa revelação. Deu para o nosso querido irmão Paulo, um abraço ao nosso querido irmão. Paz para o nosso querido irmão e toda a família do canal Luzes da Graça. Os irmãos podem estar lá vendo vídeos que são profundos, que os irmãos vão aprender coisas que são maravilhosas, que vocês nunca ouviram, mas é da Bíblia, é das Escrituras. Versículo 8. E sairá. Olha o que João está dizendo. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Olha, meu irmão, é bem claro. Sairá da sua prisão, aí vai enganar aqueles que estavam sobre os 4 cantos da terra. Ele está dizendo, meu irmão, isso é maravilhoso. Quando eu leio os 4 animais, como eu já li nos vídeos, como eu li a estátua de Daniel, João está somente confirmando pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus ele está confirmando que os quatro cantos da terra de Jerusalém, da verdadeira Jerusalém, Yahushalaim, na época, antes da destruição, os 4 cantos da terra, foi revelado os impérios que estavam lá sobre os 4 cantos de Jerusalém. Que foi a Babilônia, que foi a Pérsia, que foi a Grécia. E agora Roma, que ia trazer um julgamento para a mulher prostituta, que se uniu com o Império Romano. Então, os 4 animais, João está somente confirmando na visão. Olha como a Bíblia interpreta a mesma. Ele está dizendo, meus irmãos, e sairá, enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E aí está falando de Jerusalém,
terra é Jerusalém. Sempre palavra terra, Jerusalém. A besta que subiu da terra, de Jerusalém. Tudo que é terra na visão era Jerusalém. E ele diz, vamos para frente. Agora vai falar que aquilo que eu já ensinei, a estátua aqui, Nabucodonosor sonhou, e os 4 animais revelados em sonhos para Daniel, que é a mesma visão. Ele vai dizer que agora esses 4 cantos da terra que esse ser espiritual estava enganando eram os gentios. Era os gentios. Meu irmão, eu não vou terminar agora. Eu pensei que eu ia terminar agora. Mas agora mesmo Deus está me revelando coisas profundas. Eu vou fazer mais uma parte. Seria a última. Eu vou colocar essa como conclusão para você entender, vir comigo nessas escrituras. E ele diz aqui agora que este ser sairia da prisão para enganar os 4 cantos da terra, e aí vai confirmar que era Gog e Magog. Quem eram os descendentes de Gog e Magog? Os filhos de Jafé, os netos de Jafé, filho de Noé, netos de Noé. Estava falando que eram os gentios, que ele estava atuando. Ele atuou lá no Império Babilônico, ele atuou lá no Império da Pérsia, ele atuou no Império Grego, ele atuou no Império Romano. Foi de lá do Império Romano que ele se manifestou, ele se encarnou em um imperador chamado Cláudio Germânico Nero. Como que um ser espiritual vai sair? Como que uma lei de Moisés, a natureza humana, adversário, homens, inimigos, vai sair da prisão para enganar os 4 cantos da terra? E ele diz, sairá a enganar as nações. Qual era a função do ser espiritual? Enganar as carnes, as almas, se passando por Deus. Esta era a função do ser espiritual que existiu como ser. Eu vou voltar. Vou terminar até o versículo 10. Eu vou vir com a outra parte, que ainda vou ter que ir lá em Ezequiel para mostrar aos irmãos que essa série está sendo fechada com chave de ouro. Você não terá nenhuma dúvida mais. Você entenderá que o ser espiritual, ele existiu. Ele foi criado por Eva, metáfora serpente, e que ele foi eliminado na visão de João. Estou indo. Paz a todos.